salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta a mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala aí, Marquinhos, beleza? Tranquilo, na boa. João, tô de férias, cara. Tirei umas férias aí esse final de semana. Vim fazer um passeio no norte. Estou aqui. Cara, eu acho que quando eu vim para cá da outra vez foi em setembro, não foi em outubro, foi em Sukkot do ano passado. Eu acho que eu também gravei um episódio daqui, eu não tenho certeza. Eu estou pertinho da fronteira do Líbano, perto de Rosh Hanikra, Arziv. Conhece Arziv, João? Conheço, acampei aí no ano Ó, passado com a família. Acampei mais ou menos, já dormi numa barraca de bambu dessas que já está pronto. Mas para as crianças mas foi acampar. Para mim é, é a praia mais bonita do Mediterrâneo aqui em Israel, na parte israelense do Mediterrâneo. Gosto muito. é E tem uma uma, reserva natural, né? pois é, tem a reserva que é aquela praia que é meio piscina. Vocês estão nessa aí? Isso, exatamente. Então, assim, Eu na fiquei do verdade, lado e ia para lá todo dia. isso. Então, eu estou aqui perto, né? Porque Arziv é tipo alguns quilômetros ao norte de Naharia, né? E aí tem foi construído um novo bairro aqui em Naharia, que é colado em Arziv. E, enfim, eu tenho uma amiga da minha esposa que ela comprou um apartamento que é na beira do mar, João. Eu tô, tipo, no mar, entendeu? Então ela comprou um apartamento aqui, ela mora no centro do país, mas comprou um apartamento aqui. E aí vem passar aqui as férias de vez em quando, final de semana. Aí o apartamento estava vago essa semana, a gente veio dar um pulinho aqui para dar uma descansada. Eu falei, não, pô, 3 diazinhos, né? Aproveitar o sol, veio para cá, então eu tive aquelas 3 dias. Quer dizer, não dá para férias com um filho pequeno, né? Mas enfim, né? Dá para dar aquela descansada. A gente fica trabalhando mais do que no dia, na rotina normal. Mas enfim, estamos aí pelo menos de frente para o mar. E dá para dar uma acalmada também, né, João? Porque essa semana aí, o que não aconteceu. Enfim, o que não aconteceu foi falta de calmaria, né? Semana Tenso. aí na política israelense, tensa, acredito que os nossos ouvintes saibam do que a gente está falando, mas então vamos passar para o nosso próximo bloco, ou para o nosso primeiro bloco, para a gente falar da questão da política interna essa semana aqui em Israel. É isso, gente. Acabou, cara. Acabou. Conseguimos. Enfim, chegamos aí ao fim do governo israelense. Caiu essa semana. Na verdade, assim, vai cair na semana que vem. Mas começou a queda. A queda foi anunciada essa semana pelo primeiro-ministro Naftali Bennett. Depois de desde que a Idit Silman, né, aquela deputada do Partido Yamina, ela resolveu abandonar a coalizão no período de Pêssar, né, da Páscoa. A coalizão começou a ficar mais aos trancos e barrancos do que já vinha vindo. Teve aí a lei, né, a lei da ocupação, né, aquela lei que regulariza a vida dos israelenses que vivem nos territórios ocupados. Ela precisaria ser renovada, né, porque ela é uma lei que ela precisa ser renovada a cada 5 anos. Ela perde o prazo agora, nos próximos dias, no dia 30 de junho, ela perde a validade. A coalizão, ela apresentou a lei para que ela fosse renovada. A lei não foi renovada e isso teria o caos, né? O caos total aqui em Israel, caso essa lei não fosse atualizada e renovada. E essa semana, enfim, a crise se acabou de vez. Durante esse período todo, nas últimas semanas, houve vários... a gente ouviu, né, vários boatos de que deputados da coalizão estariam tendo um Likud para sair do governo, enfim. Ficou aquele sai, não sai, vai, não vem. Tinha deputada do Meretz também, que ameaçou sair, depois voltou. Enfim, uma bagunça sem fim, até que essa semana o primeiro-ministro Naftali Bennett pediu arrego, falou, para mim já deu. Ele não usou as palavras do Begin, né, João? Enem Yachol Od, tipo, eu não posso Não. mais. Ele não usou essas palavras, achou basicamente isso. Ele e o Lapid deram uma entrevista conjunta e informaram aí a queda do governo. Hoje é quinta-feira, esqueci de falar disso, né, lá no primeiro bloco. Hoje é quinta-feira, dia 23 de junho, 9h30 da noite, a gente gravando aqui o episódio. A entrevista foi dada ontem, né, na verdade, na quarta-feira, passou passou a votação, né, para que o Knesset fosse dissolvido, o parlamento seja dissolvido. Foi aprovado em primeira votação. Na semana que vem, possivelmente vai ser aprovado em segunda e terceira votação. E aí, João, Yair Lapid vai assumir como próximo primeiro-ministro o ministro do governo interino, que vai fazer o processo aí até as eleições que devem acontecer no dia 1º de novembro de 2020.
João, 3 anos e meio, 5 processos eleitorais, cara. Dá para aguentar, cara? Há algum processo institucional que aguente vivo, que segure vivo e forte 5 processos eleitorais em 3 anos e meio, cara? Não, para começar melhorou já, porque se você olhasse isso entre 2019 e 2020, você ia falar que em 14 meses teve 3. Então já melhorou. Teve um governo que durou aí 8 meses, aí convocou eleições, então ficou 12 meses no poder, e teve outro governo que já está 1 ano e 1 mês, e aí, enfim, até que tem eleições, vai ser 1 ano e 5, 1 ano e 6, então está melhorando, está aumentando aos pouquinhos. Mas está muito fragilizado, o que mostra como essa fragmentação, essa polarização entre esse lado pró-Netanyahu e anti-Netanyahu, ele divide a cidade israelense quase que meio a meio, né? Enfim, impede a governabilidade de uma maneira saudável, não só por causa da divisão numérica, né? Não só por causa da questão aritmética, mas também por causa de uma oposição muito intransigente do Likud e dos partidos do bloco Netanyahu, que não deixam o governo governar, enfim, inclusive em pautas que lhes são caras, ou pelo menos em teoria eles são caras, eles não deixam o governo governar, né? Eles, enfim, estão votando contra só para atrapalhar o governo, só para derrubar o governo, alegando que o papel da oposição é derrubar o governo. Enfim, no sistema parlamentarismo, esse é um dos papéis da oposição, mas também é papel da oposição propor alternativas, né? E essa oposição atual, ela assumidamente não fez isso, né? Eles encararam que que a tarefa deles, não a principal, a única tarefa deles era derrubar o governo, custe o que custar, e eles votaram contra o governo em todas as possibilidades que viram, né? Em todas as votações possíveis. No início ainda tinha vez ou outra, ainda teve uma cooperação aqui e ali, em propostas de lei privadas, teve cooperação entre parlamentares da oposição e da situação. Privadas é que um deputado apresenta a proposta pessoal, né? Mas quando a proposta era uma proposta do governo, a oposição ela votou contra nos últimos 3 meses em todas, e durante o tempo que o governo teve no poder, a oposição nem tentou mudar a lei, nem tentou debater, nem tentou, enfim, fazer mudanças programáticas, né? Mas não foi a oposição que derrubou o governo caiu por causa das próprias contradições que ele tinha, enfim, porque tinha gente no governo que preferia estar na oposição, basicamente, né? Quem está saindo como culpado, quem o Guidon Sarto, o ministro da Justiça, tentou categorizar como culpado por essa queda do governo, né? Enfim, é uma queda que eu não sei se o governo foi derrubado, né? Ou se ele se suicidou mesmo, né? Pulou do precipício, porque eu acho que quando o governo viu que a morte era certa, eles optaram por uma morte rápida, né? Mas uma que eles decidem quando vão morrer e têm o controle da situação. Basicamente foi isso que aconteceu. Mas o Guidon Sarr ele tentou empurrar essa culpa aí para os deputados árabes, né? Especialmente a Jaider Rani Zoabi do Meretz e o Ganaim do Ram, que votaram contra o estatuto, enfim, da legislação para israelenses na Cisjordânia, né? Takanoniesha, como eles falam aqui em hebraico. Mas, enfim, ainda que eles tenham tido alguma participação no golpe final, não foi por eles que a coalizão caiu, embora a gente vai comentar sobre eles agora, ainda nesse bloco. O Amit Segal, ele participou o jornalista Amit Segal participou de um podcast do canal 12 essa semana. Ele disse que o tema do podcast era como caem os governos, né? Ele diz que a queda do governo em Israel tem 3 passos. O primeiro passo do governo o primeiro passo da queda do governo é quando a cooperação entre os membros da coalizão ela deixa de ser feita com um cartão de crédito, como se fosse com um cartão de crédito, ou seja, eu vou te pagar crédito, assim, vota a favor desse projeto que não é bom para você e lá para frente a gente vai conversar sobre isso. Então o governo tem crédito um com o outro. Quando acaba esse crédito, que os membros do governo falam, não, eu quero que isso seja pago agora em dinheiro vivo, ou seja, eu vou votar nessa tua proposta se você votar na minha agora. Então a desconfiança ela acaba. Esse é o primeiro passo que você vê o governo caindo. O segundo passo para que você vê o governo caindo é quando deputados do governo começam a assumidamente conversar com a oposição e a ameaçar publicamente a saída do governo. O terceiro passo é quando o governo ele começa a perder membros, efetivamente, né? E aí que vai acabar na queda dele, obviamente que depende de quais membros e quão forte é o governo. Ele falou que esse governo ele pulou já do ponto 1 para o ponto 3, né? Que a queda do governo para ele foi quando
Edith Silman, que era líder do governo da Knesset, ela anunciou que ia deixar o governo e ali o governo caiu. Foi questão de, não sei, a gente tem que ver agora quanto tempo demorou isso, acho que foi no início de abril, né, que isso aconteceu, agora a gente está no final de junho, menos de 2 meses e meio, foi o que deu da saída dela para o governo cair, o governo conseguiu passar muito poucas pautas desde que a Edith Silman saiu, se é que conseguiu passar alguma, e ali todo mundo já sabia que o governo cair era questão de tempo. Por que era questão de tempo? Por que a saída da Edith Silman é tão significativa? Bom, aí também tem a questão aritmética, né? Porque o governo deixou de ter maioria, ou seja, ele foi com 60 membros na base, já era uma base de difícil negociação, né? Enfim, que tinha uma formação heterogênea, com grupos políticos com objetivos diferentes, etc. Então isso já era um problema. E passou a ser um problema maior ainda quando os membros do partido do Bennett, né, alguns deles, como o Nir Orbach e o Abir Kara e a Ayelet Shaked, que são membros que não estavam muito satisfeitos com os rumos do governo. Na verdade, no caso da Ayelet Shaked e do Nir Orbach, não estavam satisfeitos com a entrada no governo desde o início. Né? Eles deram esse voto de confiança para o Bennett, mas não estavam satisfeitos com essa entrada no governo desde o início. E eles, quando viram que a Edith Silman foi a primeira a pular fora, e ela ia ganhar com isso, porque ela, de repente, foi perdoada pela direita e, aparentemente, ganhou um lugar na lista do Likud, um lugar de destaque para que garante que ela vai ser deputada na próxima Knesset. Eles viram que eles iam ficar para trás, porque podia ter lugar para mais um, que traísse o governo, mas não ia ter lugar para mais dois, porque a oposição não precisa de dois mais para derrubar o governo, precisa só de um. E aí começou essa crise, eles começaram a falar, pô, a gente está pagando um preço muito caro para esse pessoal, a gente vai na nossa sinagoga, as pessoas olham para a gente feio, a gente é xingado no povoado que a gente vive, os nossos filhos não podem brincar com os filhos dos outros, porque os outros não deixam, e a gente, enfim, e a gente não vai ter nenhum futuro político, porque o governo ainda vai cair, né? Nem o nosso cargo está garantido, e aí essa crise já era incontrolável, era questão de tempo, e esses votos contrários da Ninoy Zoabi e do Ganaim foram o argumento que eles precisavam para jogar, para ameaçar o Bennett e derrubar o governo. E o Bennett, o que ele desejou? Ele falou assim, olha, eu não vou ficar refém desses caras, né? O Nir Orbach, por exemplo, disse que não fazia mais parte da coalizão, que por enquanto que não ia votar a favor da dissolução da Knesset por enquanto, mas que a coalizão não contasse mais com ele, e ele ia votar só que ele achasse certo e acabou. E o Bennett falou, cara, para ficar governando assim, aos trancos e barrancos com minoria, eu prefiro convocar logo eleições e pronto, e tirar o poder da mão dessas pessoas que estão me traindo, né? E tirar mais chances que me traiam. Essa foi a decisão do Bennett. E que fique claro para o ouvinte, a decisão foi do primeiro-ministro Naftali Bennett. Ele decidiu dissolver a Knesset e convocar eleições. Ele comunicou lá com o Lapid sobre a decisão dele, os dois conversaram e pensaram na melhor maneira de fazer isso. Depois ele juntou os membros, os líderes de cada partido, e aí quando acabou essa reunião com os líderes de cada partido, ele telefonou para a Ayelet Shaked, que estava lá no Marrocos, e avisou para ela que era isso que ele ia fazer. Ela não gostou, segundo a grande maioria das fontes, todas as fontes que eu li até agora, ela não gostou, algumas disseram que teve gritos entre um e outro e tal, mas ele tomou adesão mesmo assim. Okay? E por que ela não gostou? Porque ela perdeu a chance de ter algum futuro político, pelo menos a médio prazo, com essa dissolução da Knesset. A Shaked não tem lugar em absolutamente nenhuma constelação, nenhum partido existente hoje, ninguém quer ela. Não porque hoje ela já não traz mais voz, ela não é mais popular como ela já foi, né? Justamente pelo fato dela ter, aos olhos da direita, ter traído as ideias da direita, e aos olhos da esquerda, ela não foi que nem o Bennett, que começou a fazer um discurso mais neutro e respeituoso. Ela continuou mantendo as pautas da direita no governo, mas para a direita bibista, né, que apoia o Netanyahu, isso não era suficiente. E essa decisão do Bennett mata a carreira política, não sei se mata, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas ele é um golpe muito duro na carreira política da Ayelet Shaked, do Nir Orbach, e realmente acaba com eles ali. E ele próprio, o próprio Naftali Bennett, todos os indícios apontam para que ele vai dar, no mínimo, um tempo na carreira política dele, vai se retirar e vai esperar o melhor timing possível para voltar no futuro. Enfim, depois que você é primeiro-ministro, vai fazer o quê? Vai entrar no governo vai virar deputado qualquer, vai virar ministro do interior, tipo, vai virar ministro da educação, que é um cargo que ele já teve. É pouco para ele já chegou no auge, né?
enfim, ele ficou pouco tempo, vai ser o primeiro-ministro com o menor tempo de mandato na história. Óbvio que agora vai entrar o Yair Lapid, se tudo correr conforme combinado entre eles, que essa é outra parte desse tópico. Mas, enfim, o Lapid ficaria menos tempo, só que o Lapid entra como primeiro-ministro interino, ele não entra como primeiro-ministro eleito e votado. Então, é outra... votado pela Knesset, no caso. Então, enfim, o Bennett é o primeiro-ministro eleito que ficou menos tempo no cargo. Segundo Netanyahu, do governo mais fracassado, pior governo da história do país. Eu não sei se a população concorda com o Netanyahu a esse ponto, mas, enfim, essa é a situação que a gente tem. Né? O Bennett e o Lapid, então, decidiram que eles iam dissolver a Knesset na semana que vem, para o leitor que está escutando a gente já depois de domingo, nessa semana, que está entrando, que é a última semana de junho. E aí, por que essa decisão? Porque se a Knesset for dissolvida agora, como o Marquinhos explicou, a lei, o Takanon, né, o Estatuto da Cisjordânia, que é o que garante a diferença de legislação para os judeus em relação aos palestinos, né, na Cisjordânia, ela é automaticamente congelada, porque ela é uma lei com prazo de validade, e a votação sobre a manutenção dela ou não, ela fica só para depois das eleições. Uma lei que não tinha passado, enfim, me perguntaram num grupo de WhatsApp, e essa lei, enfim, não vale a adesão da Knesset? Não vale porque a adesão não foi tomada, né? Ninguém propôs uma lei para valer na Cisjordânia, simplesmente a lei que propuseram, ela não foi aprovada. Mas, no caso da Knesset ser dissolvida antes do dia 1º de julho, a lei automaticamente é renovada até que a próxima Knesset possa votar. Enfim, isso acontecerá com qualquer lei dessas que tem prazo de validade. Enfim, então, aí entra um jogo, né? Que é o seguinte: o Bennett, ele quer dissolver a Knesset antes disso, porque ele sabe que ele não vai conseguir aprovar essa lei. E o Likud, o que ele está jogando? Ele está jogando com... agora eles não vão votar a favor da dissolução da Knesset, e estão tentando mobilizar a oposição para não votar a favor da dissolução da Knesset, para tentar forçar alguns deputados da direita, que são parte do governo, de formar um governo de direita com essa Knesset atual, né? Enfim, só para aprovar esse estatuto. Né? Enfim, então o Likud está jogando o quê? Olha só, se vocês não quiserem prejudicar os colonos, vocês precisam entrar no nosso governo, porque a gente não vai votar a favor da dissolução da Knesset. E aí tá essa briga, e aí o governo vai falar assim, alguns membros do governo, então é o seguinte, vamos botar logo para votação a lei do réu, que impede que réus na justiça possam ser primeiros ministros, o que afetaria diretamente Netanyahu. E aí, começa a bagunça. Aí a oposição começa a dizer que olha só, eles estão fazendo uma lei, isso é ditadura, porque eles convocam eleições e tiram o candidato da oposição numa carteirada legislativa e tal. Enfim, que o governo, diga-se de passagem, não levou essa lei à votação antes por causa de uma rejeição do Bennett e da Ayelet Shaked, que continuam rejeitando essa proposta. E aí a lista unificada lá na oposição falou, não tenham medo deles, a gente vota a favor. Pode votar essa lei aí, esqueçam os deputados via mina, com a gente vocês têm 61, e a gente garante que essa lei vai passar. Mas enfim, o Miki Levy, que é o presidente da Knesset, ele fez um comentário essa semana dizendo que ele não pretende colocar essa lei em votação, porque ele acha que é uma lei muito importante para quem entra em período pré-eleitoral e que tem que ter um debate profundo, que não vai aprovar essa lei, que não pretende botar essa lei à votação assim, dessa maneira, mas pode ser que ele receba muita pressão do partido dele e coloque, mas o mais provável é que o governo atual a coalizão atual use essa lei de barganha para que a oposição faça o seguinte, ok, então beleza, a gente para de forçar a barra e vota a favor da dissolução da Knesset e vocês não aprovam essa lei. É mais provável que isso aconteça. Outras leis foram levadas aí para votação, né? Como a lei de limitação do mandato do primeiro-ministro para 8 anos, que é uma lei que já tinha passado sem primeira leitura, que não tinha sido levada à votação, no final das contas, que não ia ter maioria, e o Guidon Sara agora quer que ela seja aprovada. É uma lei que não é tão relevante agora, porque ela não conta retroativos. E uma lei que foi à votação agora, enfim, que ela não tinha sido aprovada antes por boicote dos partidos árabes e ortodoxos, da Sharene Esquel, que é uma deputada do Partido Nova Esperança, né, que é a lei que aumenta, enfim, que ela diminui a exigência de regulação, né, e aumenta o poder do médico para o uso da maconha medicinal, que é mais uma porta de entrada para a liberação da maconha de uma maneira geral. E ela tem essa pauta há muito tempo, a Sharene Esquel,
é uma deputada de direita, de centro-direita, né, liberal, que é a pauta da liberação da maconha, principalmente da maconha medicinal. É uma pauta dela há muito tempo. Ela ficou muito brava, muito irritada com a Knesset quando eles não aprovaram essa lei, dizendo que era uma questão de saúde pública, que eles estavam se rendendo ao populismo dos grupos religiosos. Enfim, e ela viu, bom, agora que já não vai ter mais governo e oposição, vou lançar essa lei, perdão, e vai todo mundo votar a favor. Okay? E ela quebrou a cara de novo, porque o Likud não votou a favor, porque eles acharam que isso era só uma lei para torná-la mais popular entre parte do eleitorado. Então o Likud, parcialmente, em grande parte, não votou a favor. E quem votou contra essa lei? Jaider Inam Zoabi, do Meretz. Okay? Enfim, já mostrando que de Meretz ela não tem nada, ela está querendo só agradar a população muçulmana tradicional, para não perder apoio ali na população árabe-israelense. Então ela tinha feito declarações antes das eleições dizendo que ia votar contra as pautas LGBT, depois teve que ir a público dizer, ela falou assim em árabe, depois foi a público em hebraico dizer que não, que era do Meretz e que ia junto com o Meretz votar a favor das pautas que para o Meretz são importantes, mas no fim das contas ela fez o que ela quis, o que mostra que esse lugar de você, enfim, essa política de você garantir lugar na lista para gente que não foi votada nas primárias é muito arriscada. Inclusive o Meretz não está passando da cláusula de barreira em algumas pesquisas, e quando passa por pouco. E essa atitude do líder do partido, Nitzan Horowitz, por causa da política das identidades, colocar uma mulher muçulmana entre os 5 primeiros do partido, só para tentar ganhar votos de árabes e de judeus liberais, apostando na política das identidades mais do que numa pauta concreta, né? Uma apresentação realmente de um projeto de governo, de um projeto de poder, pode ser que enterre o partido para sempre. E aí o que está acontecendo? O Meretz está querendo juntar com o Partido Trabalhista para as próximas eleições, já vendo que eles podem desaparecer se não juntarem. O Partido Trabalhista, pelo menos os parlamentares, hoje não querem isso de jeito nenhum. Eles querem se afastar do Meretz e andar um pouquinho mais para o centro. Eles querem ser o partido do controle do país, né, o partido que governa, voltar a ser um grande partido do bloco da centro-esquerda. Parece que eles não entenderam que o mundo mudou um pouquinho, que Israel mudou um pouquinho e que eles estão muito longe disso, mas eles não perdem essa esperança. Em algumas pesquisas eles estão também com 5 cadeiras, estão com bastante pouco, mas eles se recusam a juntar com o Meretz e isso pode, atrapalhar bastante os planos do bloco anti-Netanyahu nas eleições. Né? Ninguém sabe o que vai acontecer, quem são os novos personagens que vão entrar na política. Essas pesquisas agora, elas são muito, muito primárias ainda, não apontam grandes coisas. A única coisa que elas estão apontando é que, com o Meretz passando da cláusula de barreira ou não, ou com Nova Esperança passando da cláusula de barreira ou não, ainda assim o Netanyahu não consegue, segundo essas pesquisas, chegar às 61 cadeiras, o bloco Netanyahu. Então ele não conseguiria formar o governo, pelo menos de acordo com como as coisas estão hoje. E por fim, para terminar minha fala, no meio dessa bagunça toda, o ministro da Defesa, Benny Gantz, quer indicar o novo Ramatkal, que teria que entrar no cargo em janeiro, né, para ele começar o processo de transição. O Ramatkal, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, cargo que foi ocupado pelo próprio Benny Gantz. Eu estava no Exército quando o Benny Gantz assumiu esse cargo, né? Teve cerimônia em todas as bases do país, e ele teve, se não me engano, entre 2011 e 2015, mandato de 3 a 4 anos, e depois disso o general é obrigado a deixar o exército. Ele tem as pessoas que ele quer nomear, é prerrogativa do ministro da Defesa nomear o chefe das Forças Armadas, e a oposição, especialmente o Netanyahu, está dizendo que isso é proibido, que ele não pode fazer isso, porque em período pré-eleitoral ele não deveria poder fazer isso. E aí entrou em ação a nova procuradora-geral do governo, Babi Miara, dizendo que o Gantz tinha que entrar num acordo com o Netanyahu sobre isso, que era o que ela recomendava, mas que a situação ideal para ela era que o Ramatkal atual, o Aviv Kohavi, prolongasse o tempo dele de Ramatkal por mais alguns meses até que o novo governo assuma. Okay? Qual o problema nisso? É que a gente não sabe se tiver eleições, mas se a Knesset for dissolvida e tiver eleições ali em novembro, né? Se esse governo que vai assumir provavelmente em dezembro, se vai realmente assumir um governo ali, se vão conseguir fazer isso, porque a gente tem uma experiência que aconteceu agora há pouquinho tempo, de 3 eleições seguidas e não ter governo, e a gente ficar 2 anos e meio sem um comandante-geral da polícia, que não é do exército que eu estou falando agora, é da polícia,
porque ele não podia ser nomeado, porque não tinha governo fixo, só tinha governo interino. Então, o Mandelblit, que era o procurador-geral do governo antigo, não deixava ele ser nomeado, até que ele deixou para um governo transitório, né? Nomearem um novo comandante-geral da polícia. E o Gantz ele falou: olha, o exército não é brincadeira, não. A gente está em situação de crítica, de guerra, né? E a gente não pode ficar com um memalemacom, né? Um interino no lugar. A gente precisa também ter uma rafifá, uma troca de informações bem feita entre o antigo e o novo, entre o antigo vice e o novo vice, porque troca tudo. Enfim, e ele quer nomear agora, e ele vai tentar nomear agora, e vamos ver o que vai acontecer sendo nos próximos capítulos. E a gente vai falar ainda muito sobre essa bagunça pré-eleitoral, porque a Knesset, apesar de dissolvida, como ela deve vir a ser na semana que vem, ela continua podendo trabalhar. Poucas coisas a Knesset não pode fazer, mas na prática ela faz muito pouco, porque ela entende que é período pré-eleitoral e quando eles tentam fazer política de eleitoreira, né? Aqui já tem uma expressão de calcalata bhirot, que é a economia de eleições, que aí o Ministério das Finanças começa a distribuir benesses, aí a Suprema Corte vai lá e começa a vetar essas políticas. Então, na teoria, a Knesset pode, mas na prática, quando ela faz, muitas vezes a justiça evita, enfim, e vira uma bagunça danada. A gente vai comentar nos próximos episódios se é que vai ter realmente eleições, e a gente espera consertar o site até lá para poder divulgar o nosso próximo especial eleições, que é basicamente o antigo reformulado, com as novas propostas, etc, etc, com os novos personagens. Mas é isso. Provavelmente, novamente, teremos eleições em Israel, e se tudo sair conforme o pré-combinado, no dia 1º de novembro de 2022. Ô, João, nem eu nem você, né, cara, na verdade. Porque eu apostei lá que tomou uma pernada, né, do Bennett, a última a saber lá da história, e tu apostou no Benny Gantz, que também não tomou nada. O Benny Gantz, na verdade, tinha tomado a pernada lá do Bibi, né, uns anos atrás, mas dessa vez não tomou uma pernada, mas também não foi aí a causa, né, da queda do governo. Enfim, é isso. Nas próximas eleições agora, essa questão da Zoab, né, cara, do Meretz ter votado contra a lei da maconha medicinal, né? E é uma coisa muito interessante mesmo de um ponto que você tocou alguns episódios atrás, né? Sobre como o Chevrolet do Meretz, né? O diretor-geral do Meretz, o Nitzan Horowitz, que também é o ministro da Saúde, ele trouxe, né? Uma candidata pro partido que não tem o perfil do partido, né? Essa é uma questão muito interessante de ver de como foi uma coisa muito mal apresentada, mal colocada, e o Meretz passa muitos processos de discussão interno, né, sobre como deve justamente montar as suas listas, se faz eleição direta, eleição em comissões, enfim, várias formas de organização. O Meretz faz essas discussões, né, e a gente vê que essa indicação da Zoab pelo Nitzan, né, que era importante colocá-la, né, uma representante do setor árabe, da sociedade israelense, mas, enfim, sem nenhum perfil do partido, né? Que realmente foi bem interessante. Bom, cenas aí do próximo capítulo, realmente tem muita coisa a acontecer. Eu acho que a gente tocar agora, essa semana já foram duas ou três pesquisas eleitorais, né? Falando quem fica, quem cai, mas, enfim, como a gente sempre comenta antes das eleições, é muito cedo, pelo menos até definirem o dia que vai ser fechado a inscrição de listas, né? A inscrição no processo eleitoral, porque aí quando as coalizões que podem acontecer vão ser registradas, enfim, e a gente vai ter definido pelo menos o mapa político da eleição. Até agora, quer dizer, nesse momento agora é que o governo ainda nem caiu, na verdade, o parlamento ainda nem caiu, muito, apesar dessas pesquisas serem divulgadas, não tem como a gente confiar muito. Bom, então ao nosso próximo bloco para tratarmos de outras questões da política interna essa semana. Bom, gente, comentamos aí no episódio passado sobre uma série de greves, né, que vinham acontecendo. Na semana passada foram greves, a greve dos professores, né, dos profissionais de educação, e a gente, na verdade, foram paralisações de 2 horas, né? As escolas começaram às 10 da manhã, ao invés de começar mais cedo, 8 da manhã, até um pouco antes, começaram só às 10 da manhã, em várias cidades do país, né? Todas as cidades ao mesmo tempo, eles foram tipo um revezamento, vamos dizer assim. Essa semana, isso aconteceu também no início dessa semana, até que há 2 dias atrás começou uma greve, né, dos professores em função
da impossibilidade de chegar a um acordo com o Ministério das Finanças para um aumento dos professores e melhores condições de trabalho. João, uma greve, obviamente, sempre muito polêmica, né? Sempre tem greve, turma de greve de professores. Eu tenho visto muita... eu vou dizer assim, eu vou chamar de incitação, porque eu acho que chega a esse ponto, uma incitação de setores da mídia contra a Yafa Ben David, né, que é a diretora-geral do Sindicato dos Professores, né? Eles incitam contra ela como sendo ela a culpada por toda a greve, dizendo que as crianças não podem pagar por isso. Enfim, é um processo que, principalmente depois do corona, das crianças terem ficado em casa durante tanto tempo, as pessoas têm usado isso como argumento e tem gerado muita polêmica aí na sociedade israelense. Nos grupos de WhatsApp também dos meus filhos, eu vejo também esse tipo de comentário, né, que primeiro tem professores, né, que discordam dela, né, daí a Fabiana David, que dizem que ela se aproveita, que ela é uma oportunista e tal. Enfim, eu, se fosse professor, eu estaria batendo palma para ela, porque ela foi a pessoa que eu mais vi de qualquer categoria em Israel brigando pelos direitos da sua categoria. E, enfim, é uma pessoa que tá do outro polo político em relação a mim. Enfim, ela às vezes faz comentários com os quais eu não concordo, mas a luta política dela pelo aumento de salário dos professores é muito, enfim, consistente, é correta e é urgente. E ela está esperando há muito tempo, porque o tempo todo que ela tentava fazer esses acordos, ia ter eleições e não ia acontecer, e blá, blá. E quando ela sentiu o cheiro de eleições, ela começou a jogar pesado. Ela falou, olha só, a gente está esperando essa renovação do salário dos professores já tem 4 ou 5 anos. O tempo inteiro que vocês veem com essa que tem eleições, agora a gente não vai arredar o pé. E começou a fazer paralisações, começar as aulas mais tarde, começar a greve. Amanhã as aulas voltam, porque a ministra da Educação interviu e apoiando os professores e prometeu que ela vai atuar junto ao Ministério das Finanças para garantir esse aumento do salário dos professores. Agora, para vocês terem uma noção, em Israel, a gente está passando uma situação de que está quase faltando professores. Quem não escutou, recomendo que vocês voltem ao episódio que a gente gravou com a Renata Kibrit, que é professora, para falar sobre a nova reforma da educação que a ministra da Educação estava tocando e que agora quem sabe o que vai acontecer com isso, porque o seu governo cair. Mas, enfim, a gente comenta um pouco sobre a situação dos professores lá e a gente fala sobre esse tema. Esse episódio com a Renata foi o episódio 139, para quiser escutar. Mas, enfim, Israel está passando uma situação de falta de professores muito grande, de modo que o governo está cadastrando pessoas que não têm licenciatura para ensinar, e as pessoas podem fazer licenciatura durante já o momento que eles dão aula. Em Israel, diferente do Brasil, por exemplo, para você ser professor de história, você não precisa ter estudado história. Você pode ter estudado outra coisa, você precisa fazer a licenciatura em história, que demora 1 ano, mais ou menos, que aí não tantas aulas, e pronto, você recebe material, você tem que dar aula, você pode dar aula, né? Para o ensino médio exige um pouquinho mais, mas para o ensino fundamental é basicamente isso. Isso, enfim, e o país tenta registrar professores, o que conseguiram fazer na época da pandemia, porque muita gente que estava sem profissão viu o magistério, aí, a docência, como uma possibilidade de um trabalho estável, ok? E, por exemplo, tem algumas organizações que estão com dinheiro do Estado, que o Estado está apoiando elas para que peguem pessoas que têm mestrado, que têm mestrado, doutorado também, que têm um grau de escolaridade alto, dão para essas pessoas bolsa, ou seja, dão de graça a licenciatura, curso para licenciatura, botam essas pessoas para dar aula, já garantem escolas, ainda dão um bônus de 1.000 shekels por mês para eles ensinarem. E a pessoa tem que continuar fazendo as aulas de licenciatura, faz um intensivo nas férias e faz durante 1 ano, o resto complementa o curso durante 1 ano. Enfim, eu cheguei a participar de uma seleção para esse programa, para ser professor. Mas sabe qual é o problema? É que o salário do professor que trabalha 100% expediente completo, ele é de 6.000 shekels por mês. Tipo, no Brasil vocês vão pensar, caraca, que salário alto, sei lá, $1.700, é muito para o professor. Isso aqui, em Israel, é um salário muito baixo, é o salário inicial de professor. É um salário muito baixo. O salário mínimo, ele é 5.400 shekels por mês. Com 6.000 shekels. Agora, o que eu pago, por exemplo, no jardim de infância da minha filha, quem tem menos de 3 anos não tem jardim de infância público, é um que já é subsidiado e eu pago por mês 2.600 shekels. Então, pensa, um professor que ganha 6.000, 2.600 vai ser no jardim de infância. O aluguel é mais caro que isso, não importa, pode ver na cidade mais barata do país. Vai pagar mais o salário que não dá para pagar, nem o jardim de infância e o aluguel. Não chega nisso.
Ao contrário, ainda faltam uns 2, 3 mil. Uma família que os dois membros, né, do casal são professores, né, não tem condição de bancar a casa. Né? Nem se forem professores já há 20 anos, e o salário suba já um pouco, vire, sei lá, 9 mil, 10 mil, ainda assim é difícil, né? Porque o salário médio em Israel ele é de 12.500. Salário médio. Hein? Então, enfim, é um salário muito baixo para o custo de vida em Israel. É um salário impossível. Hein? E o que os professores estão pedindo é com um salário inicial de 10 mil shekels por mês. Hein? O que é justo, mas a gente sabe que não é possível, porque seria aumentar, enfim, 80% do salário dos professores, e o Ministério das Finanças não tem condição de arcar com isso. Mas eles estão abertos a negociar. Aí vem o Lieberman, o ministro das Finanças, e diz o seguinte: beleza, a gente vai negociar com os professores, mas vai entrar também a questão das férias, que o professor tem muitas férias, e não pode ser assim. Então vamos adaptar as férias dos professores às férias dos outros profissionais. Enfim, a grande motivação que uma pessoa tem, além do amor pela educação, para ser professor, é um pouco das condições de trabalho, né? Da quantidade de férias que tem. E o Lieberman, quando ele joga assim, ele está jogando os professores contra a população. Porque todo mundo fala, mas por que eu tenho férias tão curtas e os professores têm férias dessas? Tem férias mais longas? Enfim, essa é uma condição de trabalho que faz com que essa pessoa queira ser professor. Porque ser professor não é moleza, né? Além do salário baixo, das condições ruins, cada vez tem mais alunos em sala de aula, cada vez, enfim, os alunos são mais... É mais difícil você conseguir a concentração deles. Cada vez os alunos estão mais violentos, especialmente nesse pós-pandemia, e é até dura a tarefa de professor. Não só em Israel, no mundo inteiro, mas aqui também. E está piorando. Então, a questão das férias, das condições de trabalho, é o mínimo, né? Que eles têm que receber. E o Lieberman é um dos que incita, que joga eles contra a população. Mas ele não é o único. Né? Esse discurso de que não é justa a pauta, mas não dessa maneira, né? Porque aí prejudica as crianças e tal. O que prejudica as crianças, os professores ganham tão pouco dinheiro e ninguém queria ser professor. Isso prejudica as crianças. Se os caras não conseguem aumento por bem, eles têm que fazer greve, não tem o que fazer. Se querem que não tenha greve, depois os policiais também não vão poder fazer, depois os bancários também não vão poder, porque sempre prejudica alguém. Né? Agora, é uma injustiça com os professores, que no final das contas eles ganham menos. Então, enfim, pelo jeito, alguma coisa vai ter aí. Eu chutaria que esse aumento vai passar para o salário inicial para 7.500, que também é insuficiente, também é baixo, mas ajuda, mas aumenta, melhora um pouco as condições. Não sei se vai servir se vai ser convidativo para que outras pessoas queiram começar a dar aula, mas, enfim, é alguma coisa. Eu acho que o mínimo deve ser faixa dos 8 mil de salário inicial, porque aí sim, um jovem de 25, 26 anos pode querer começar a carreira de professor, de docente com 8 mil e saber que em 5, 6, 7 anos já vai estar ganhando um salário digno, né, para poder viver aqui. Mas eu não confio no Ministério das Finanças em Israel para dar um aumento digno para os professores. E, enfim, estou achando que essa batalha ainda vai demorar mais tempo. E a gente vai ter que lidar daqui a pouco tempo com uma crise muito grande de falta de professores, que vai ser muito prejudicial à educação pública no país. Eu acho que isso tudo faz parte de um projeto, né? Não, também de um projeto, mas enfim, é uma questão mais longa, mas faz parte de um processo de destruição, né, do sistema educacional, né, dessa crise. E também, como a própria Renata comentou, né, na época do corona, isso foi uma coisa muito interessante. A gente chegou a comentar, né? Isso já tem há muitos anos, mas eu me lembro que a gente fez esse comentário. Durante o corona, né, quando algumas das tentativas de se manter a educação aberta, o sistema educacional funcionando, foi dividir as crianças em cápsulas, né? Eram grupos dentro das turmas, tipo, uma turma com 30 alunos era dividida em duas cápsulas de 15 alunos que teriam o mínimo contato possível, né? E aí a gente justamente fez esse comentário, que esse seria, na verdade, não por conta do corona, mas o número ideal, né? Para os professores poderem trabalhar, né, e dar a atenção necessária aos alunos, passarem o seu conteúdo de forma com qualidade aos alunos, né, sem, enfim, hoje, e a realidade do sistema educacional israelense é de 30 e tantos alunos, né, e tudo mais, além das condições de trabalho, enfim, é realmente uma profissão que no mundo inteiro é muito precarizada, né, não tem outra forma de dizer. Mas realmente o que me chama a atenção, João, e aí, assim, eu acho que a única greve que não havia esse apelo da sociedade, tipo, eu concordo com a pauta, mas não faça greve, né? Eu acho que a única greve, né? Ou não greve, desculpa, paralisação, né? Porque a greve tem esse sentido, né? Você paralisa, né?
mas paralisações assim que não tinham, esse apelo não era usado, eram paralisações de deficientes físicos, cara. Era a única vez que esse apelo não era utilizado pela mídia e por setores da sociedade para falar, para se colocar contra, né, quem faz o protesto, quem faz a paralisação. Em todos os outros casos eu concordo, mas não faça isso porque prejudica. Eu concordo que não feche a rua, porque se você fechar a rua, você me prejudica. Ué, eu vou fazer paralisação onde? Eu vou fazer protesto onde? Na calçada, pô? Não dá, né? Enfim, a única forma, o único protesto, a única paralisação que esse apelo não era usado era paralisação de deficientes físicos. O resto era sempre utilizado, né? O que é muito interessante, né? Justamente para evitar desgaste, né? É um sincericídio dessas pessoas. Mas, enfim, é isso. Vamos torcer por dias melhores aí, né? O que isso... A questão, João, durante esse período, esse governo de transição, é possível dar o aumento para os professores? Porque tem que mexer no orçamento. É possível. Não, é possível. Pode passar pela Comissão de Finanças. O aumento. Mas ele é possível. Então, pode ser, né? Que se chegue a um acordo. E se mantiver. Agora, é também importante dizer que agora, no dia 30 de junho, a gente entra no período de férias, né? São as férias escolares que vão julho e agosto. E aí, enfim, isso pode acarretar para a reabertura do sistema do dia 1º de setembro. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos então de questões da política externa essa semana. É isso, a gente comentou na semana passada sobre a questão dos atentados terroristas, né, possíveis atentados terroristas que ocorreriam em Istambul, na Turquia. O Mossad alertou o governo turco de que havia células ligadas ao Irã prontas para fazerem atentados contra israelenses no país, né? A Turquia cooperou com Israel para que esses atentados fossem descobertos, né, antes de acontecer. O governo israelense emitiu uma série de notas, né, e pedidos para que cidadãos israelenses não fossem para a Turquia e os que estivessem na Turquia voltassem para Israel. Só que no final disso tudo, João, aparentemente não, né? Houve aí um sucesso, né? E até o momento nenhuma célula que poderia cometer um atentado contra israelenses na Turquia conseguiu agir, né? Pois é, a verdade é que a gente comentou essa semana passada, né, de uma alerta que Israel deu de ataques iranianos a cidadãos israelenses na Turquia, especialmente em Istambul, a recomendação pública do Bennett e do Lapid para israelenses não irem para a Turquia, não visitarem a Turquia, e hoje foi anunciado, o Lapid foi para a Turquia hoje, está lá na Turquia agora, e ele, enfim, falou em inglês lá e deu uma entrevista coletiva junto do seu paralelo na Turquia, do Ministério das Relações Exteriores, turco, cujo nome eu não faço a menor ideia, e os dois estavam comemorando conseguiram ambos os grupos, né, o Mossad e o seu paralelo na Turquia também, mas interno, evitar ataques contra um ex-embaixador israelense e alguns civis, né, tentativas de sequestro, ataques e atentados realmente. Né? Enfim, isso foi tornado público por Israel e pela Turquia, não foi só por Israel. E que coloca o Irã numa situação complicada, né? Porque, enfim, você fazer um ataque contra cidadãos de outro país num terceiro, enfim, não é muito bem visto. Não sei como é que o Irã lida com essa questão da imagem deles internacional, mas, enfim, essa é a situação que sobrou. O Irã, ok? Enfim, além de não ter negado isso, né, pelo menos até onde eu vi, hoje afastou o comandante da inteligência como chama, da Mishmarot HaMapecha, da Guarda Revolucionária. Eles afastaram o comandante da inteligência da Guarda Revolucionária do país, logo depois dessa divulgação desse caso da Turquia com Israel. Então, isso é muito sintomático, né? Enfim, o Irã não só não negou, como deu todas as caras de que assumiram o fracasso, né? A gente realmente tentou e fracassamos. O que é muito estranho, vamos falar a verdade, mas enfim, parece que foi isso que aconteceu. Realmente, o Irã realmente está admitindo isso. E, enfim, o que mostra para a gente também que dimensão está esse conflito entre Israel e o Irã. Né? O Irã está tentando
atingir Israel de todas as maneiras possíveis, e obviamente que eles não querem entrar num conflito direto com Israel, então eles tentam fazer isso de outra maneira. Israel ataca o Irã de várias maneiras o tempo inteiro. Algumas a gente sabe, outras a gente não sabe. As que a gente sabe são principalmente na Síria. Israel destrói transferências de armas do Irã para o Hezbollah, interferências do Irã na Síria ali, que podem afetar Israel, etc, etc. A gente vê isso o tempo inteiro acontecendo. Praticamente tem uma semana que Israel não faz um ataque na Síria. Enfim, e isso é o que a gente vê, né? Aliás, a gente já comentou sobre isso na semana passada, no fim de semana passado, se não me engano, foi sexta ou no sábado, a sirene tocou aqui em Israel, na região da faixa de Gaza, ali perto da faixa de Gaza, né, na região do cinturão de Gaza, e na cidade de Ashkelon, né? Foram disparados foguetes da faixa de Gaza para Israel. Não vi se algum grupo assumiu contato. Israel respondeu, obviamente, bombardeou ali 2-3 pontos em Gaza. Até onde eu vi não teve mortos, mas enfim, teve ali um momento de tensão que não acontecia já há um tempinho. Mas não aconteceu, por exemplo, nem no dia de Jerusalém, né? Na Marcha das Bandeiras, quando o Hamas tinha ameaçado fazer isso, a Jihad Islâmica tinha ameaçado fazer isso, não aconteceu, fizeram depois. Mas enfim, tá aí essa situação com o Irã. Por que eu comentei isso agora? Porque o Irã apoia, né, e manda dinheiro e armas para o Hamas e para a Jihad Islâmica, que estão ali em Gaza, também estão na Cisjordânia, mas de Gaza que eles realizam os disparos de foguetes. Enfim, essas maneiras que o Irã encontra de tentar desestabilizar Israel. Israel também tem essas maneiras de fazer o mesmo com o Irã. É um conflito que vai se prolongando aí, sem perspectiva de fim nenhuma, okay? E inserida também no cenário internacional, com essa inconclusão em relação ao acordo nuclear com o Irã, um acordo que não saiu, né, entre as potências europeias e o Irã, e que coloca mais lenha nessa fogueira e mais tensão no ar. Perdão, o nome do comandante da inteligência da Guarda Revolucionária Iraniana é Hussein Taab. Eu justamente também ouvi essa semana num podcast aí também do Marco, né, do N12, de artistas que teriam contato com o Irã e receberiam a ordem para fazer, né, o atentado, mas não seriam iranianos que foram do Irã para a Turquia e fizeram isso. E aí, inclusive, o cara falou, a Turquia ela tem vários grupos terroristas que circulam por ali. Tem células do Hamas, tem células do PKK, tem células do Irã, ligadas ao Irã, né? Mas, enfim, não seria... essa foi uma indicação que ele deu, né? O que mostra também muito interessante como se dá toda essa relação, e a Turquia tentando o tempo todo reprimir, né, essas atividades terroristas, né? De acordo com a proximidade, né, como você falou aí, a proximidade do governo com o Hamas, muitas vezes. É isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco para ouvirmos, então, o comentário do camarada Nelson Burri. Manda aí, Nelson. Meu caro Gorens, tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que está muito ativo no seu trabalho profissional, na sua atividade profissional. O João procurando pessoas para auxiliá-lo. Quem quiser auxiliar o João aí no trabalho turístico, pode procurá-lo através do contato @conexãoisrael.org. Grande João, realmente um exemplo de profissional. E também de amigo, de pessoa física também. Tanto no pessoal quanto no profissional, como diz o Fausto Silva, o grande Faustão. Seleção israelense de futebol feminino, 2 vitórias seguidas nas eliminatórias para a Copa do Mundo. 2-0 no último jogo sobre a Bulgária, fora de casa. É um jogão de bola aí, 2-0 fora de casa. E a seleção israelense correndo atrás, tentando chegar à Copa do Mundo. Jogos válidos pelas eliminatórias. A gente vai seguir aí acompanhando jogo a jogo, passo a passo. Lembrando que a seleção masculina de futebol só volta a jogar em setembro pela Copa das Nações da UEFA, seleção israelense que está em primeiro do seu grupo. E nas eliminatórias, por que não, 2 vitórias seguidas, a última fora de casa. Tomara que a gente possa chegar à Copa do Mundo feminina. Um grande abraço. Valeu, Mestrão. Obrigadão pelo seu comentário e esperamos na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Podemos ficar por aqui. Show de bola. Então a gente fica por aqui. Nos falamos na semana que vem para gravar nosso próximo episódio, cara. De repente aí já com o governo inteirinho. Forte abraço. Abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau.